Uma vez obrigado pelo convite, é um prazer partilhar estes momentos. Não tenho assistido a todos os que gostaria, mas felizmente estão gravados e pronto, e tenho todo o prazer em colaborar. Espero que este seja um de outros que virão a seguir, com projetos novos e coisas novas. Ora então, passando ao tema que nos trouxe aqui hoje, a cegonha preta. Pronto, é uma espécie que para mim me é particularmente querida porque há uma série de anos que comecei a fazer algum trabalho com esta espécie e no fundo a apresentação de hoje resume um bocadinho a história, pronto, queria dar-vos a conhecer um bocadinho a história de vida desta espécie, mas também acaba por resumir um bocado uma boa parte do trabalho que tem vindo a ser feito em Portugal e no qual muito dele eu tenho conseguido estar envolvido. Passemos então a apresentar a cegonha preta. Portanto, a forma como planeei a apresentação, e apesar de a ter adiado muitas vezes, confesso que tive a terminar mesmo agora e isto não ficou nem de perto nem de longe aquilo que eu gostaria, mas pronto, faz parte de fazer apresentações com um trabalho de campo intensivo, mas a forma como eu pensei, portanto, apresentar isto era ter aqui uma ligeira introdução à espécie, às suas características, falar um bocadinho depois sobre a distribuição e abundância com particular relevância para a Península Ibérica, abordar aqui ao de leve a questão dos movimentos, portanto, que a espécie efetua e de alguns aspectos de investigação que nós tentamos desenvolver ao longo destes anos, falar-vos um pouco sobre a fenologia da reprodução e a reprodução, a invernada, que é um tema bastante interessante e ainda mal conhecido, e um pouquinho também sobre a ecologia alimentar e dieta da espécie. Portanto, não podendo deixar de referir um pouco as questões ligadas a ameaças e conservação. E, portanto, isto no fundo vai resumir um bocadinho aquilo que se tem feito cá em Portugal e o que se vai sabendo sobre a espécie. Pronto, para muitos seguramente é uma espécie familiar, apesar de ser tímida e relativamente difícil de observar. É uma ave com um comprimento de cerca de 1 metro, uma envergadura por volta de 1,5 metros e que pesa geralmente um bocadinho mais de 3 kg, mas próximo dos 3 kg. Os sexos têm uma aparência muito semelhante e a única diferença que se consegue visualizar quando estão juntos é que o macho geralmente é ligeiramente maior do que a fêmea e tem também ali alguns aspectos de morfologia, mas aspectos muito, muito ligeiros, como a forma do bico, aquela mancha vermelha que envolve o olho, que geralmente permitem, com muita experiência, já distinguir os machos das fêmeas. Já os indivíduos juvenis diferem bastante da coloração dos adultos. Portanto, os adultos têm este tom negro por cima, com reflexos iridescentes, que vão do verde ao azulado ou arroxeado, portanto, aquela plumagem que brilha e que, consoante a luz, incide, e apenas apresentam um branco na parte ventral e na face inferior das asas, ali num pequeno triângulo nas coberturas interiores. Já os juvenis têm uma plumagem bastante mais acastanhada, como podem ver na imagem. O bico não tem bico e as partes nuas, portanto tem uma tonalidade acastanhada, não tem nada que ver com o adulto e depois gradualmente, portanto elas vão mudando a plumagem e vão adquirindo aquela coloração típica vermelha nas patas e no bico, que geralmente obtêm ao fim do terceiro ano. Portanto, a partir dos 3 anos elas são quase indistinguíveis das aves mais velhas. Só depois por alguns aspectos da muda. Pronto, relativamente às questões de sobrevivência, da longevidade, portanto, o registro mais velho conhecido na Europa, que eu tenha conhecimento, curiosamente é uma ave marcada em Portugal, com quase 22 anos,
E outra curiosidade adicional é que foi uma ave que eu marquei e que o primeiro controle foi feito 22 anos depois, quase, e foi feito por mim. E isto foi assim um momento verdadeiramente entusiasmante pronto, eu estou a dizer isto e não fui capaz de trazer uma fotografia porque não tenho neste disco que trazia comigo fotos desta ave. Mas, portanto, é o registro mais de maior longevidade que se conhece. Há algumas com 18, há ali uma que estava a bater nos 20. Pronto, em termos de longevidade é isto, mas a sobrevivência, portanto, a longevidade média é bastante inferior. Eu diria mesmo que no caso dos juvenis, muito provavelmente metade ou mais de metade não chega aos 3 anos de idade. Portanto, há uma mortalidade muito acentuada nos primeiros anos e depois as aves, depois portanto, de atingirem a idade adulta, a sua sobrevivência aumenta, portanto a mortalidade é muito inferior e eles depois acabam por ter uma longevidade maior, e nós temos muitas aves reprodutoras que andam ali na casa dos 12, 14, 15 anos, portanto são os valores que temos, mas com uma mortalidade juvenil muitíssimo elevada. Esta informação nós temos conseguido extraí-la por seguimento individual das aves, mas é um aspecto que eu já voltarei a abordar um bocadinho mais à frente. A idade de primeira reprodução, normalmente entre os 3 e os 5 anos, sendo que dos dados que nós conseguimos através da anilhagem, a maioria entre o 3º e o 4º ano de idade, portanto, quando se tentam reproduzir pela primeira vez. No que toca à distribuição e abundância, a distribuição mundial é esta. Eu peço desculpa pela qualidade da imagem. O que está a laranja é a distribuição no período de reprodução. Portanto, como podem ver nas regiões mais a norte, a espécie é maioritariamente nidificante, portanto reprodutora, um migrador nidificante. Aqui não se vê bem, mas na Península Ibérica há uma população que se pode considerar como residente. Ela não é verdadeiramente residente porque faz uns movimentos de pequena amplitude, mas, portanto, pode ser classificada como residente. A azul está a área de invernada da maior parte da população euroasiática, portanto, elas deslocam-se para norte para se reproduzirem, passam o inverno nessas zonas da faixa azul, no Sahel, na África subsaariana, isto para a nossa população ibérica, a maior parte dos indivíduos fica aí, sendo que os indivíduos das zonas mais a leste da Ásia vão invernar no norte da Índia e, portanto, no subcontinente, no continente asiático, portanto, em zonas meridionais do continente asiático. Há depois uma população também residente na África do Sul, e aqui é um aspecto curioso porque aparentemente há uma parte desta população que também migra para o norte na altura inversa, portanto, à situação na Europa, e que aparenta haver ali alguma movimentação, embora a maior parte da população seja residente. No que toca à migração, há essencialmente 2 rotas principais no Paleártico Ocidental. Aquela linhazita vermelha que está ali no meio representa mais ou menos aquilo que se chama o Paleártico Divide, portanto, a divisão entre as 2 rotas. As aves à esquerda daquela linha tendem a migrar pelo Estreito de Gibraltar ou por Itália. As aves à direita daquela linha tendem a ir pelo Bósforo e pela rota oriental até às suas áreas de invernada em África. Na Península Ibérica... Carlos, peço desculpa, tenho que te interromper. Que é o seguinte, nós estamos aqui a receber uns avisos que a tua largura de banda é muito baixa, e para não prejudicar o resto da apresentação, eu ia sugerir que tu desligasses a tua câmara de vídeo agora, durante a parte em que estiveres a falar, e voltas a ligar só no final da apresentação, depois quando for para responder às questões, só para garantir que isto não fica com quebras, está bem? Feito. Ok, obrigado e peço desculpa. Pois, eu estou a usar o telemóvel, é por isso.
Pronto, a população ibérica andará à volta dos 500 casais, talvez, portanto, a estimativa que foi feita há uns anos atrás apontava para entre 400 e 405, 483, mas é provável que seja um bocadinho maior, porque havia áreas que não estavam suficientemente bem conhecidas, e, portanto, parece haver uma tendência de aumento que não deverá corresponder a mais do que um melhor conhecimento. No que toca à tendência, já que falei nisto, a sensação que tenho é que a população estará estável ou eventualmente mesmo com uma ligeira diminuição. Pronto, e os dados dos 2 censos que foram feitos no nosso país, entre 95, 97 e 2002, 2004, apontam para 102 a 112, 97 a 115, portanto, alguma estabilidade. Mas o que se nota é que há zonas em que a densidade aparentemente terá diminuído, o número de casais é menor, mas por outro lado tem-se descoberto casais em zonas mais no limite da distribuição que era conhecida e, portanto, isto poderá corresponder aqui a um bocadinho de melhor conhecimento sobre a distribuição da espécie. Pronto, a distribuição por províncias, dá para perceber que a Extremadura espanhola é a região que concentra a maior parte da população, enquanto que no caso português é o distrito de Castelo Branco e de Bragança, com depois alguma população também no Alentejo, serão as áreas de maior número de casais da espécie. Portanto, aqui só para terem uma ideia visual da distribuição pelas bacias, portanto a bacia do Tejo claramente com uma dominância no que toca ao caso português e também ao caso espanhol, mas depois também bastante importante a bacia do Guadiana e um pouco menos a do Douro e a do Guadalquivir. Pronto, as tendências, como eu dizia, aparenta ser de estabilidade em Portugal, embora eu esteja convencido empiricamente que poderá haver uma diminuição ligeira, enquanto que em Espanha algumas regiões mais marginais também aparentam estar em incremento. Isto poderá ser um bocadinho o resultado daquele melhor conhecimento que há atualmente. Pronto, aparenta haver alguma expansão em algumas áreas de ocorrência da espécie, que pode ser real ou não, como eu já referi. No que toca à reprodução, o habitat preferencial da espécie são distintos, eu vou referir aqui alguns. Um dos principais, e seguramente o principal no nosso país, são os vales dos grandes rios onde existem escarpas, e aqui está concentrada uma parte muito significativa da nossa população. Como podem ver, os ninhos são instalados em escarpas fluviais, em rios, ribeiras, linhas de água, sendo que muitas vezes podem estar muito próximo da água. Outra situação menos comum são as cristas montanhosas, onde houver escarpas de grande dimensão. Ali tem um exemplo do local onde está um ninho. Estes ninhos são muitas vezes extremamente difíceis de localizar, porque as escarpas são grandes, as aves são discretas e muitas vezes nós passamos lá, olhamos para os sítios e não os vemos. Depois há também uma importância grande de zonas florestais, e saliento desde já que estas zonas florestais têm que ser zonas florestais maduras. As cegonhas pretas gostam de pôr os ninhos em suportes muito fixos, em árvores muito grandes, e este aspecto é um aspecto importantíssimo, porque se não houver árvores de grande porte, elas tendem a não gostar de nidificar nas árvores, e muitas vezes há zonas que não terão a espécie precisamente porque o coberto arbóreo não é maduro o suficiente para elas gostarem. E isto, como podem imaginar, no nosso país, com a quantidade de incêndios que temos tido, representa uma perda de habitat muito significativa em algumas regiões. Alguns exemplos de ninhos em pinheiros. Como podem ver, os ninhos estão quase sempre numa zona
numa bifurcação muito forte, portanto não são ninhos de copa, nem ninhos de pernadas fraquinhas, são sempre em zonas muito bem suportadas, e daí a exigência das tais árvores de grande porte. E tem um exemplo num pinheiro manso e outro num pinheiro bravo, mas depois o habitat que alberga a maior parte dos ninhos em suporte arbóreo é precisamente aqui os montados, tanto montados de sobro como montados de zinho. Geralmente os ninhos estão edificados em sobreiros, são claramente a espécie onde há maior dominância, e isto tem muito a ver com a estrutura da árvore, com a forma como é podada para extrair a cortiça, muitas vezes cria as condições adequadas para a instalação dos ninhos, e isto é muito menos frequente no caso das azinheiras, que são podadas muitas vezes para lenha e não têm a mesma estrutura. Estão aqui dois exemplos de ninhos, um deles num sobreiro, numa área que até, portanto, abaixo da área do descortiçamento, e outro numa pernada lateral, num sobreiro de grande porte. Os dados que estou a apresentar aqui são a distribuição dos ninhos pelo tipo de suporte para a Península Ibérica. Portanto, é sensivelmente, um pouco menos de metade em árvore, e a maioria, portanto, um valor quase idêntico em escarpas fluviais e cerca de 11% em cristas serranas. Se olharmos só para o caso português, a distribuição é um bocadinho diferente, a predominância das escarpas é maior, é de cerca de 75% e só 25% é que nidificam em árvore. Pronto, isto tem um bocadinho a ver com as características das regiões. Por exemplo, se pensarem no Douro Internacional, os ninhos conhecidos estão praticamente todos ou na Bacia do Douro, estão praticamente todos em escarpa, porque a disponibilidade de árvores grandes é menor. Só na zona sul, na zona já do Vale do Coa, por aí é que ocorre nidificação arbórea. Tenho agora aqui alguns slides em inglês, peço desculpa por isso, mas não consegui ter tempo de traduzir tudo. Nós olhámos um pouco ao longo de muitos anos, fizemos monitorização apertada dos ninhos e olhámos para os valores dos parâmetros reprodutores, e deixo-vos aqui apenas algumas imagens para ficarem com uma ideia. Portanto, olhámos para a dimensão da postura e durante vários anos, com 89 ninhos monitorizados, concluímos que a grande maioria das posturas têm 3 ou 4 ovos, pontualmente há posturas de 5, e também de 2 ou de 1 ovo, sendo que estas geralmente correspondem a posturas de reposição, portanto não são a primeira tentativa de reprodução, mas sim a segunda ou a terceira depois de terem falhado nas anteriores, e portanto a condição física das aves diminui e o número de ovos por casal também, ou por ninho também pode diminuir. Não há variações substanciais entre anos nem entre bacias, portanto é tudo muito, muito similar. No que toca aos parâmetros reprodutores, nós também acompanhamos, portanto separámos por bacias hidrográficas só para ver se haveria diferenças regionais na produtividade, e elas ocorrem pontualmente, mas em geral as médias são muito similares. O que se verifica é que há variações significativas no sucesso reprodutor ao longo dos anos. Aqui temos provavelmente, isto já tem uns aninhos, eu não consegui estar a atualizar estes gráficos, mas temos aqui alguns anos bons, os primeiros anos de monitorização, 95, 96, 97 foram anos talvez excepcionalmente bons, e depois houve anos bastante maus, como é o caso de 2000, que foi um ano muito mau de reprodução, e entretanto o padrão nos anos mais atuais tem sido mais próximo do de 2000 do que propriamente dos anos 90. Isto pode ter uma série de outras causas, mas que são ainda desconhecidas, isto não foi devidamente investigado. O que se nota é que as condições meteorológicas aparentemente afetam bastante as condições do sucesso da reprodução e, portanto, há uma variação que pode ser acentuada de uns anos para outros. No número de crias que voam com sucesso, nota-se menor variação, contudo,
portanto, parece que esses fatores que afetam estas questões do sucesso reprodutor são mais, como é que é dizer, afetam a população no seu todo e afetam mais o facto deles se reproduzirem ou não do que propriamente a produtividade quando conseguem reproduzir. Isso é o que este gráfico demonstra. Eu compilei aqui para uma série de tentativas de reprodução as causas de insucesso, e só para terem uma ideia, em algumas bacias, como o caso do Tejo, nomeadamente o Tejo Internacional, a predação tem um impacto razoável. Há ninhos que estão muito acessíveis a predadores terrestres portanto, ocorre predação com alguma frequência. Perturbação humana é claramente um problema, quer por trabalhos florestais, agrícolas, por pesca, depois falarei um bocadinho mais sobre isso mais à frente. As tais condições meteorológicas adversas, aquelas grandes trovoadas de primavera, muitas vezes causam insucesso reprodutor, e isto confirmado com visitas imediatamente após em que se confirmou que as crias tinham morrido por estarem completamente encharcadas e por morrerem de hipotermia. Casos de infertilidade, casos de mortes de adultos, por exemplo, de colisão com uma linha elétrica, detritos humanos que as aves levam para o ninho e que depois acabam por ser um problema, e também irei falar sobre isso um bocadinho mais à frente. Inundação de ninhos, no caso de ninhos que estão nas margens de albufeiras, depois com as subidas, por vezes os ninhos são construídos na zona inundável e então essa subida de água pode ser um problema. Competição pelos locais de ninho, pronto, uma série de causas que foram identificadas e que depois são utilizadas para podermos definir medidas de conservação e de gestão da espécie. No que toca a movimentos, eu queria só deixar-vos aqui um pouco o trabalho que foi feito desde 95 para cá. Foi um programa de marcação com anilhas de cor, que incidiu essencialmente nas crias, marcadas quando têm ali entre os 25 e os 42 dias, e claro, tendo os cuidados de não ir a ninhos demasiado complicados ou difíceis, portanto isto resultou na marcação de cerca de 650 cegonhas até agora, e os objetivos eram estudar alguns aspectos mal conhecidos da biologia e da ecologia da espécie, com alguma relevância para a conservação, como a dispersão natal, as áreas de concentração pós-nupcial, conhecer as áreas de invernada das cegonhas que se reproduziam cá, sobrevivência, dieta, etc. A marcação era feita com recurso à anilhagem, como eu disse, metodologias diversas, implicava muitas vezes escalada, descidas a ninhos, portanto, atravessar rios a nado também aconteceu algumas vezes. Isto é uma piada, mas isto aconteceu mais vezes do que eu gostaria, seguramente. E aqui estão os resultados das aves que foram marcadas. Eu não atualizei estes números, mas o número de reprodutores já não está em 4%, mas sim num valor provavelmente muito próximo dos 10%. Como disse, não consegui atualizar, mas estes valores subiram porque o programa desenrolou-se durante muitos anos e agora continuamos a ter os proveitos desse programa. Portanto, todos os anos vão acrescentando alguns indivíduos novos e não se tem anilhado muito, mas as percentagens estão claramente superiores a isto. Aqui só para terem uma ideia, estes números também já não estão atualizados, são claramente superiores, mas deixo aqui alguns aspectos relevantes. Na questão, por exemplo, da dispersão natal, que era uma coisa que não se sabia, na bibliografia vinha descrito que era uma espécie muito filopátrica, ou seja, que se ia reproduzir muito próximo dos locais onde nascia. Nós começámos a conseguir ter indivíduos marcados no ninho que se tornaram reprodutores e temos alguns dados concretos sobre isso, que deitaram abaixo essa teoria. Portanto, temos distâncias mínimas de 6 km, de facto filopatria, mas depois temos indivíduos a 300 km de distância, e isto dentro da Península Ibérica.
Pronto, este dado de sobrevivência e longevidade ignorem, porque foi algo que ficou aqui, já está largamente superado. E eu dizia que este aspecto dos 300 km foi super interessante. Isto é uma fotografia com 2 aves marcadas, portanto, um dos exemplos daqueles casos em que se consegue perceber de onde é que os membros do casal vêm. Aqui outro exemplo. Mas depois surgiu, salvo erro, em 2009 ou 2010, um caso de uma cegonha preta com uma anilha francesa a nidificar em Portugal. Foi assim uma surpresa, pensou-se que era uma coisa muito extraordinária. Entretanto, um ou 2 anos mais tarde, surgiu outra cegonha preta, creio que francesa também, a nidificar em Espanha. E no ano passado, num dos ninhos que eu monitorizo já há uma série de anos, por acaso nunca tinha conseguido controlar os adultos e o ano passado consegui controlar os adultos, consegui ver as anilhas e, para minha surpresa, mais uma anilha francesa, que é esta ave que está aqui na imagem. A anilha não se vê muito bem, mas percebe-se que a metálica está na tíbia, nós não marcamos assim, e tem uma anilha colorida também francesa. Portanto, estamos a falar de aves que estão a nidificar a 2.000 e tal quilómetros, quase 3.000 quilómetros do local onde nasceram, e provavelmente é esta razão pela qual nós não encontramos diferenças genéticas entre a população ibérica, que se pensava isolada da população centro-europeia, porque muito provavelmente há aqui troca de indivíduos e de genes entre as populações centro-europeias e as populações ibéricas, e isto é um aspecto completamente novo, e se não fosse a anilhagem, provavelmente ainda hoje não saberíamos. Ora, aqui era para falar um bocadinho da maneira como a espécie se distribui a partir do momento que sai do ninho. A esmagadora maioria dos controlos são em charcas para gado ou em barragens, na Extremadura ou nas concentrações pós-nupciais, e parece haver um certo padrão de agregação temporal. Portanto, as cegonhas pretas eu não referi, mas elas, quando saem do ninho, normalmente em finais de julho, depois têm um período em que permanecem cá na Península Ibérica e geralmente a partir do meio de setembro começam a migrar para a África. Neste período em que estão por cá, tendem a concentrar-se e a juntar-se em grupos que aparentemente vão aumentando de dimensão à medida que o tempo passa. Então o que parece verificar-se é que os grupos familiares ficam juntos durante algum tempo, vão se alimentando em áreas relativamente próximas dos ninhos, dos locais onde nasceram, e depois, à medida que a época avança, vão se concentrando em grupos cada vez maiores e cada vez mais longe das áreas onde nasceram ou onde nidificaram. E depois, então, migram em grandes grupos. Para além portanto, da informação fornecida pela anilhagem pura e dura, nós com estas idas aos ninhos, portanto, aproveitamos para fazer bastante mais trabalho, nomeadamente o estudo genético da população europeia, estudo sobre o sexo-rácio das ninhadas, condição fisiológica, ectoparasitas, hemoparasitas, portanto, ou seja, tentamos maximizar ao máximo o número de amostras, também algumas para vigilância de doenças transmissíveis, como o vírus do Nilo, e, portanto, maximizou-se bastante este trabalho de idas aos ninhos e de uma vez que se ia chatear as aves, pronto, aproveitou-se para tentar obter o máximo possível. Portanto, aqui é uma verificação de parasitas, um parasita que também era bastante mal conhecido e que as cegonhas aparentemente transportam com bastante frequência. E nos últimos anos, claro, estes estudos de movimentos e de migração e de uso do habitat foram fortemente potenciados com o uso da telemetria. Eu não vou apresentar aqui resultados sobre isto, mas em Sagres, por exemplo, a Marta Acácio apresentou um trabalho bastante interessante que tem estado a fazer, juvenis que temos vindo a marcar nos últimos anos,
pronto, e que mostram com bastante detalhe todos os movimentos migratórios, o uso do habitat nas áreas de invernada, que era algo completamente desconhecido, e, portanto, é uma ferramenta absolutamente fundamental para o estudo da espécie. O que ainda não foi feito e que eu gostaria de um dia poder estar envolvido também, era o estudo dos movimentos e do uso do habitat dos adultos durante o período reprodutor, porque eu vou abordar isso um bocadinho mais à frente, mas é uma espécie sobre a qual se sabe muito pouco e, portanto, há algumas medidas de conservação que têm sido implementadas, mas eu penso que ainda não se sabe o suficiente para criar uma dinâmica de medidas ou um conjunto de medidas que possa servir efetivamente para contribuir para uma melhoria das condições de alimentação para esta espécie. Ora, falando então agora um bocadinho sobre a invernada da cegonha preta. Pronto, alguns dados também de anilhas de couro, os números estão desatualizados, mas basicamente o que nos dizem é que há uma parte da população que se reproduz na Península Ibérica que permanece na Península Ibérica durante o inverno. A esmagadora maioria dos indivíduos continua a migrar para a África e em África distribui-se por um conjunto de países ali na África subsaariana, do Mali, Senegal, Gâmbia, Mauritânia, Costa do Marfim, Camarões. Portanto, há ali um conjunto de países onde a espécie inverna, onde as populações da península invernam. Nas áreas, na Península Ibérica, a grande maioria da população está concentrada nos arrozais do Guadalquivir. Contudo, nos últimos anos tem havido uma expansão bastante significativa do número de indivíduos a invernar na Península Ibérica, e não só do número de indivíduos, mas também do número de áreas de invernada regular que têm vindo a existir. Nós, com bastante curiosidade sobre este tema, quisemos investigar isto um bocadinho. Eu tenho aqui resumidamente, ou vou tentar passar rápido, um estudo que fizemos para tentar estudar um bocadinho esta questão. Outro aspecto que tentámos, ou conseguimos começar a esclarecer, foi a questão da fidelidade aos locais de invernada. E aqui tenho alguns exemplos de uma tabela completamente desatualizada, mas que mostra que há indivíduos que ficam ou que permanecem nos mesmos locais, que repetem os mesmos locais de invernada ao longo dos anos. Por exemplo, este indivíduo 5U, que aqui está como invernando em Málaga. Málaga é uma destas novas áreas de invernada, onde as aves começaram a invernar há cerca de 15 anos atrás, 16 anos atrás, e esta foi uma das primeiras que lá ficou e que aos 15 anos ainda continuava a invernar no mesmo sítio. Portanto, com a anilhagem temos conseguido demonstrar que há uma fidelidade às áreas de invernada, desde que elas portanto, não sofram alterações significativas, as aves tendem a manter-se nessas áreas. Alguns exemplos aqui de áreas de invernada. Esta é a zona de Málaga, onde este indivíduo 5 inverna há muitos anos. Portanto, são rios com pouca profundidade, um caudal não muito elevado e onde é relativamente fácil acederem às suas presas principais, que são peixes e invertebrados aquáticos. Estão a ver áreas bastante espraiadas, tranquilas. Cá está um exemplo deste indivíduo 5U que invernou pelo menos 15 anos ali na mesma área, próximo de Málaga. No que toca a países estrangeiros, os números, mais uma vez digo, estão desatualizados, há bastante mais controle já, mas portanto, a distribuição não variou muito. Isto das aves marcadas em Portugal e algumas em Espanha também. Portanto, aqui representa um pouco algumas das áreas principais onde se conseguiram resultados e também os pontos utilizados por duas aves marcadas com emissores de satélite. Portanto, os pontos verdes são controlos de anilhas coloridas, os pontos vermelhos são
vermelhos e laranjas são dados de telemetria. Eu não consegui meter aqui os dados da Marta, mas, portanto, tem uma quantidade de indivíduos mais que utilizam esta área e para os quais agora se sabe com muito mais detalhe o que é que fazem enquanto lá estão. Ora, então, por causa desta questão que eu dizia de ter havido um aumento do número de indivíduos na Península Ibérica, nós, em colaboração com os colegas espanhóis, decidimos tentar perceber um bocadinho o que é que se estava a passar e quais eram os fatores que causavam ou que ajudavam a esta alteração que se estava a verificar. E então quisemos explorar um bocadinho estes processos e avaliar até que ponto as áreas protegidas que existem, as áreas classificadas, teriam ou não adequadas a esta nova realidade de um aumento significativo de cegonhas pretas a invernar na península. E, portanto, quisemos saber quais os fatores ambientais e geográficos que afetavam a distribuição invernal e quais essas variáveis, e, portanto, para isso desenhámos aqui um estudo, um desenho experimental, em que testávamos uma série de hipóteses. E uma delas era perceber se o corredor migratório, por onde as cegonhas geralmente se deslocam quando atravessam a península em direção à África, se teria também alguma influência nesta questão das áreas de invernada. E como eu já disse, avaliar o estatuto de conservação dessas áreas e a adequabilidade dessas áreas. Portanto, eu não vou entrar aqui em grandes detalhes, porque senão isto torna-se mais aborrecido, mas, portanto, basicamente usamos uma série de localizações, um número grande de localizações de cegonhas pretas, baseados num censo, e depois validámos esses dados apenas com os dados das aves anilhadas, portanto, em que tínhamos uma informação detalhada do local. Diversas variáveis ambientais em estudo, altitude, uso do solo, temperatura do mês mais frio, precipitação, pronto, uma série de variáveis ambientais que permitiam prever ou ter uma ideia das áreas de ocorrência. Portanto, o que nós tentámos fazer foi prever as áreas onde as cegonhas pretas poderiam ocorrer e depois tentar perceber se o modelo de facto explicava essa variação ou essa previsão ou não. Pronto, aqui houve um censo de inverno em 2012, 2013 que permitiu, portanto, trabalhar este modelo, e houve depois também ainda uma compilação de outros projetos, porque as cegonhas pretas são bastante tímidas e difíceis de localizar, e portanto nós tentámos utilizar outra informação também e desenvolvemos então esse modelo. Eu vou passar isto de uma forma mais rápida. Pronto, aqui foi para determinar o tal corredor migratório, ou se haveria de facto um corredor migratório, utilizaram-se dados de 25 indivíduos marcados no centro da Europa, que atravessaram a Península Ibérica, indivíduos marcados com emissores satélite, e isto são as rotas que esses indivíduos tomaram, portanto, para fazer a travessia da Península. E pode-se ver que há ali uma concentração pela zona central da Península Ibérica, em direção a Gibraltar. A linha preta que aqui está representa a média portanto, que será o trajeto médio desses indivíduos marcados, foi o que utilizamos para definir o que seria o corredor migratório, e o que se verifica é que, de facto, a maior concentração de registros ocorre mais próximo desta linha que será o corredor migratório, e também, se olharmos do ponto de vista temporal da existência destas áreas de invernada, vê-se que ela cresceu da linha para fora, portanto as áreas foram aparecendo mais próximas da linha e depois cada vez mais distantes e até à situação atual. Depois fizemos no final uma sobreposição com as áreas classificadas, GPEs, parques naturais, para perceber se as áreas com elevada adequabilidade para as cegonhas estão dentro ou fora da rede de ZPEs.
O que o modelo nos deu foi esta previsão do que seria a distribuição da espécie, portanto, a maior probabilidade nas zonas mais escuras, a menor probabilidade nas zonas menos escuras, portanto, foram identificadas aqui uma série de áreas, aparentemente com importância. Agora não estou a conseguir passar aqui Já está. E o que depois se confirmou foi que, de facto, portanto, o modelo explicava com bastante rigor a adequabilidade dos locais e, portanto, quanto maior a adequabilidade, maior o número de cegonhas pretas encontradas. E a mesma coisa para o corredor migratório, como eu já tinha explicado. Portanto, quanto mais longe do corredor, menor o número de indivíduos. Pronto, é basicamente o que aqui está explicado. Depois, no que concerne a questão das áreas classificadas, o que se verificou é que cerca de 80% desta população invernante está fora da rede de EPEs e que a grande maioria está em arrozais, portanto, os locais de maior concentração de indivíduos são áreas de arrozais bastante extensas. Pronto, o que isto mostra, no fundo, é que o modelo explicou bastante bem o que se pretendia e de certa maneira, permitia-nos também prever quais seriam as novas áreas de invernada a serem ocupadas e aparentemente isto tem-se conseguido comprovar. Era algo que eu agora gostava de fazer, era voltar a pegar nos dados de invernada, porque em Portugal surgiram nos últimos anos uma série de áreas que se tornaram regulares, como o estuário do Sado, o estuário do Tejo, o estuário do Mondego, portanto, algumas áreas do Algarve também, com cada vez mais regularidade, e, portanto, tem havido aqui uma consistência nesta expansão das aves que invernam na península. Uma coisa que eu não tenho provas, mas que suspeito, é que as aves que estão a fazer engrossar este efetivo que passa cá o inverno não são aves ibéricas, mas são sim maioritariamente aves que vêm do centro da Europa, da Alemanha, da França, de Luxemburgo, desses países da Europa Central, e que acabam por já não descer, portanto acabam por ficar na Península Ibérica e já não migram para a África. Como depois aparentemente começa a haver uma estabilização ou uma fidelidade elevada aos locais onde passa o inverno, portanto a sensação que dá é que o número de indivíduos que se vão fidelizando à Península é cada vez maior. Pronto, isto traz algumas perspectivas aqui do ponto de vista da conservação, que se calhar têm que ser repensadas, a classificação de algumas áreas, e também olhar de uma forma diferente, por exemplo, para a questão das linhas elétricas, pronto, em que muitas vezes as medidas que se implementam para minimizar as questões da colisão ou da eletrocução são só implementadas nas áreas classificadas, quando isso pode de facto estar a ter impactos muito significativos se não for aplicado fora. Portanto, e depois há um conjunto de outras implicações, desde a política agrícola europeia, a questão dos químicos, pronto, entre outros. Pronto, entrando então aqui num outro tema que nós também estudámos há uns anos atrás, tinha um bocadinho a ver com a ecologia alimentar e a dieta. Portanto, a espécie tem uma dieta não especializada, mas quase exclusivamente aquática. Os recursos alimentares, muitas vezes, ou em algumas áreas, têm uma distribuição bastante irregular e são muitas vezes efêmeros, ou seja, só estão disponíveis durante um período relativamente curto. Eu depois aqui com umas imagens tentarei explicar isto um bocadinho melhor. Pronto, esta disponibilidade está muito dependente das condições locais, de níveis de água, de seca, e portanto pode-se dizer que a cegonha preta é uma espécie generalista e oportunista. Generalista porque alimenta-se de um leque bastante diverso de espécies
como vão poder ver, e oportunista porque aproveita oportunidades em que consegue alimento de forma fácil, de uma forma muito eficaz, ou seja, procura aqueles locais onde com pouco esforço consegue comer. Portanto, os dois habitats principais de alimentação são cursos de água e charcas ou albufeiras. Os cursos de água, aqui tenho 2 exemplos de um local que é muito utilizado, mas, portanto, como eu disse, são efêmeros, porque isto é durante a primavera, a imagem da esquerda, com as condições ótimas, e tínhamos visto uma cegonha alimentar-se aqui uns minutos antes da fotografia ter sido tirada, e depois no verão a área completamente seca, portanto, sem condições de alimentação. Mesma coisa para as charcas, isto até creio que esta é a mesma charca, pronto, cheia e vazia. Portanto, como podem ver, as condições alteram-se substancialmente, e neste caso das charcas, por exemplo, uma das presas que as cegonhas procuram muito são as larvas dos anfíbios, ou os anfíbios propriamente ditos, e eles não se reproduzem todo o ano, nem estão presentes na água todo o ano, e portanto elas têm que ter muitas áreas onde se podem potencialmente alimentar, e depois vão utilizando essas áreas consoante as condições de cada uma. Em termos comportamentais, elas têm 3 estratégias para se alimentarem. Uma delas é perseguirem visualmente as presas, um pouco como fazem as garças, vão andando e tentando capturar as presas, fazendo essa captura direta. Outra é perseguirem ou fazerem uma corrida na água e criarem sombra com as asas para depois os peixes procurarem essa sombra e elas conseguirem apanhá-los. Isto é bastante interessante, não é uma técnica tão apurada como aquela garça africana que faz mesmo uma espécie de um chapéu que faz uma sombra muito perfeitinha, mas fazem algo parecido. E depois uma técnica que utilizam muito e que eu diria que se calhar até é das mais importantes ou das mais utilizadas, que é a tatolocação, em que se alimentam um bocadinho como as colhereiras, abrem o bico ligeiramente e põem o bico na água, vão tateando a água, muitas vezes sem conseguirem ver o que lá está dentro, e conseguem capturar presas desta forma. Pronto, aqui só um pequenino trabalho que foi feito há uns anos atrás, na altura em que os emissores ainda eram uma miragem e custavam uns milhares de euros, em que nós procuramos, no teste internacional, eu e o Alexandre Leitão, perceber que raio de ação tinham as cegonhas nidificantes. E então fizemos isto por pontos de observação. Colocávamos em pontos elevados, esperávamos que as cegonhas saíssem do ninho, que nós sabíamos onde estavam, e víamos para onde é que iam e tentávamos depois confirmar esses locais visualmente para perceber onde é que andavam. Portanto, uma técnica rudimentar de conseguir determinar áreas de alimentação utilizadas pelos casais. E a maioria das observações que tivemos situou-se num raio de até 4,5 km dos ninhos. Houve alguns casais que efetuavam regularmente deslocações maiores, isto porque havia locais muito bons de alimentação a maior distância e as aves percorriam essas distâncias para chegar lá. E pontualmente havia casais que se alimentavam com alguma regularidade em distâncias bastante superiores, 15 km e até mais. E isto foi o que nós conseguimos estabelecer visualmente. Pronto, imaginem o trabalho que dava a perceber que a cegonha tinha ido naquela direção, depois no dia a seguir apanhá-la novamente no movimento para perceber um bocadinho melhor onde estava. Pronto, mas conseguimos tirar alguma informação que na altura era interessante. E também percebemos que utilizavam diversos locais ao longo da época e que isso variava bastante ao longo da época, consoante os níveis de água, a disponibilidade de alimento, etc. Focando só aqui de uma forma rápida a questão da dieta, nós nestas idas aos ninhos para marcar as crias aproveitámos também para obter regurgitações
porque muitas vezes quando chegávamos ao ninho as crias tinham acabado de ser alimentadas, regurgitavam e nós aproveitámos para tirar informação e tentar aprofundar o conhecimento sobre a dieta. Também recolhíamos restos alimentares que estivessem no ninho e regurgitações dos adultos. Alguns exemplos, portanto, perca-sol, barbos, peixes maiores, lagostim. Nós, em alguns casos, e quando queríamos determinar bem as espécies ou fazer uma análise quantitativa do peso das presas, levávamos uns peixinhos, tínhamos congelados e deixávamos esses peixes no ninho, no fundo, para servir de alimento suplementar e não estarmos a influenciar negativamente as espécies, ou as crias, portanto não estarmos ali a causar uma perda de alimento às crias. Há alguns exemplos daquilo que fomos encontrando. No caso dos lagostins da Louisiana, esta espécie exótica que só começou a ser detectada na dieta, salvo erro, a partir do ano 1999, e provavelmente, portanto, terá influência depois na cor do bico e na aquisição das cores mais tarde. Aqui tem alguns exemplos de presas capturadas pelas cegonhas pretas, girinos, peixes de tamanhos muito variáveis, insetos aquáticos, portanto, predominantemente uma dieta aquática, diria 99% de espécies aquáticas, e bastante diversas. Portanto, lembro-me de uma regurgitação com mais de 300 gambúsias, por exemplo. Portanto, aquilo são horas a apanhar peixinho a peixinho, e nós tentámos perceber um bocadinho, aprofundar um bocadinho mais o que se encontrava. Portanto, aqui há alguns exemplos de espécies que saíram nestas regurgitações, portanto, uma diversidade bastante grande. Os peixes a dominar, os crustáceos, portanto, neste caso o lagostim vermelho da Louisiana, com alguma percentagem, e depois insetos e anfíbios, embora, portanto, peixes e anfíbios com a esmagadora maioria. Um aspecto muito curioso que há bocadinho a falar com o meu amigo Luís Venâncio, tivemos a falar, foi que o Luís me comentou que naquele período das concentrações pós-nupciais, portanto é um período de grande abundância de alimentos, geralmente porque os rios estão a secar e vão ficar pequenos pegos com muito alimento, o alimento concentrado, os peixes a ficarem ali fechados em pocinhas muito pequeninas, e o que o Luís me dizia é que achava que elas nem pegavam no lagostim porque vias exclusivamente a apanhar o peixe. Portanto, a interpretação que nós fizemos desta situação é que provavelmente o peixe é um alimento preferencial em termos energéticos, em termos digestivos, e que elas, quando têm abundância de peixe, ignoram completamente o lagostim. Havendo menor disponibilidade de peixe ou de anfíbios, então aí sim optam por presas menos interessantes do ponto de vista energético e se calhar menos rentáveis do ponto de vista energético. Em termos de biomassa, portanto ali era em percentagem de espécies, em termos de biomassa os peixes representam uma percentagem muitíssimo mais elevada, portanto um valor de cerca de 80% do total, de ser quase 90% do total das presas. Portanto, como podem ver, isto mostra isto, no fundo, que eu acabei de dizer. Portanto, há alguns exemplos das cegonhas pretas a capturarem peixes de dimensões diversas, grandes, pequenos. Um aspecto que notámos foi que a dieta era muito variável e mesmo em ninhos contíguos, ou seja, ninhos muito próximos ou relativamente próximos uns dos outros, um podia ter só peixe e o outro podia ter essencialmente anfíbios e alguns crustáceos, portanto dá um bocadinho a ideia que elas na mesma zona podem estar a explorar habitats muito diferentes. E pronto, não foi analisado, porque como podem imaginar é muito difícil estar a ir recolher amostras ao longo de uma época no mesmo ninho, mas seguramente que há muita variação e que há
ou deverá haver, pelo menos para alguns casais, muita variação ao longo de uma mesma época. Pronto, por último, só abordar aqui um bocadinho a questão das ameaças. Isto é uma tabela já muito antiga, provavelmente hoje já não a teria feito desta maneira, mas só para mostrar que das principais ameaças que estão presentes hoje em dia, e focando aqui um bocadinho na questão, na perspectiva ibérica, a construção de barragens, principalmente se forem barragens grandes, continua a ser um problema. Isto na altura, salvo erro, quando fizemos este artigo, isto foi levantado pela questão do Alqueva. O Alqueva submergiu, salvo erro, 6 casais de 6 sítios de nidificação de cegonha preta, e, portanto, barragens grandes em zonas de vales onde existam casais podem ser um problema. Isto ainda se põe para algumas áreas do norte do país. Os incêndios estão aqui com uma incidência média, uma magnitude média, mas eles provavelmente terão nos últimos anos tido uma magnitude maior em algumas áreas do país. Como eu referi, as cegonhas pretas precisam de árvores de grande porte para nidificar. Naquela zona de maior abundância, no Vale do Tejo, no distrito de Castelo Branco, essencialmente, mas também no distrito da Guarda, as árvores grandes estão fortemente ameaçadas. Portanto, umas porque são queimadas, outras que não arderam, mas as pessoas com medo que ardam acabam por cortá-las para tirarem algum rendimento. E o que está a acontecer é que as cegonhas pretas de algumas áreas estão nitidamente a desaparecer porque não têm onde fazer os ninhos. Se a isto acrescentarmos que outro problema é a construção de caminhos e aceiros, que continua a ser, digamos, desregrada em Portugal, e depois estes caminhos e aceiros abrem acesso a atividades recreativas, passeios de Moto 4, motocross, pronto, acabam depois por inviabilizar uma série de escarpas que têm condições ótimas, onde já nidificaram cegonhas pretas, e onde se vão instalar estes caminhos que depois permitem o acesso às pessoas e tornam zonas que eram muito boas em zonas fortemente perturbadas, que perdem as condições para as cegonhas nidificarem. Ainda pior que isto é quando são os próprios municípios e as próprias instituições que promovem o turismo que criam infraestruturas para dinamizar o turismo que não entram em linha de conta com os valores naturais que têm. E o exemplo mais caricato que eu vi nos últimos dias foi a Câmara do Gavião. Fez destes famosos passadiços, destes célebres passadiços que agora se fazem por todo lado, fez um passadiço que passa precisamente por baixo de um conjunto de escarpas onde nidificava cegonha preta e onde nidifica o único casal de abutre do Egito que está ao oeste das Portas de Ródão e onde há uma colónia de grifos. Portanto, neste momento tem um lindo passadiço de madeira a passar mesmo por baixo dessas escarpas. E isto tem sido um constante desde o final dos anos 90, passadiços, passeios, percursos pedestres, pontes disto, pontes daquilo. Portanto, tem sido um ataque de zonas como Mação, por exemplo, foi fazer uma espécie de praia fluvial, mesmo por baixo da escarpa onde estava o ninho de uma cegonha preta. E, portanto, os animais estão a ter fortes dificuldades em conseguirem nidificar em algumas zonas onde eram tradicionalmente, até se pode dizer, comuns, porque as atividades humanas estão a tornar completamente degradadas essas áreas para que elas possam nidificar. Pronto, depois há mais um conjunto de ameaças de menor importância, como a colisão com linhas elétricas, eletrocução, que no caso da cegonha preta não são, portanto, problemas muito grandes, mas que acabam por ter algum impacto na população. Isto é particularmente relevante, o caso da eletrocução, nas áreas de invernada, portanto há muitas linhas perigosas e acaba por haver alguma mortalidade inerente à colisão e à eletrocução. Pronto, aqui há alguns exemplos destas ameaças: as barragens, os fogos florestais, que afetam não só as zonas arborizadas, mas também as zonas de escarpa, porque este é um exemplo de um ninho que havia ali isto é no concelho de Proença Nova,
E este ninho teve ocupado muitos anos porque tinha ali um coberto arbóreo à volta que tornava aquela zona muito tranquila. A partir do momento que ardeu, aquilo ficou completamente descoberto e as cegonhas deixaram de nidificar naquela escapa. A mesma coisa para as árvores, aqui tem uma fotografia da mesma árvore que tinha um ninho, isto é ali na zona de Montalvão, passou o incêndio, portanto este casal perdeu completamente as possibilidades que tinha de nidificar nesta zona e na envolvente, portanto, teve que se mudar e ter-se-á mudado para longe, porque nós nunca mais conseguimos localizar o casal nesta zona. O que eu referia dos caminhos e dos aceiros, isto é um exemplo na ZPE de Moura Mourão Barrancos, em que foram feitos diversos acessos à revelia do parecer do ICNF, mas a consequência foi nula. Portanto, estes caminhos estão lá hoje. Estão a ver aqui na imagem de baixo está um ninho naquela pequena escarpa, porque é praticamente a única escarpa que existe naquela zona. Existem duas, há ninhos nas duas, e o caminho passa a pouquíssimos metros. Portanto, se forem caminhos depois que tenham um uso frequente, pronto, inviabilizou-se esta escarpa para a nidificação das cegonhas pretas. Atividades recreativas. Isto é um exemplo do Tejo Internacional, onde não se poderia pescar com barcos a motor, mas isto era recorrente todos os anos. Havia, portanto, este barco, na imagem de cima, estava a sair do sítio onde está um ninho ali quase dentro d'água. Pronto, e este tipo de situações repetia-se e tinha alguma influência ou poderia ter alguma influência na produtividade das cegonhas, e houve casos de abandono por passarem pessoas, estarem a pescar ao lado do ninho durante uma manhã inteira e as cegonhas abandonarem o ninho. Outro problema é o lixo que fica nas margens, neste caso lixo da pesca, redes de pesca, mas também aquelas cordas dos fardos de palha, ou mesmo sacos de plástico. Portanto, as cegonhas acabam por levar esses detritos para o ninho e acontecem situações como esta. Portanto, isto era uma ninhada com 3 crias, 2 delas ficaram presas numa daquelas cordas azuis dos fardos, que neste caso eram cordas utilizadas para as naças dos lagostins, na pesca artesanal. Ficaram presas nesta corda e acabaram por morrer as 2, apesar de terem sido levadas para o centro de recuperação. Portanto, nós encontramos mortas nestes primeiros anos, salvo erro, 5 indivíduos. Eu safei para cima de umas 15, que já estavam com as cordas presas, mas que não tinham ainda feridas significativas e que era possível tirar aquilo e deixá-las lá. Mas, portanto, este era um fator que causava mortalidade nos ninhos. Estão a ver que a corda vai penetrando na carne e muitas vezes isto acaba em necrose da pata e acaba nesta circunstância. Portanto, a pata completamente perdida e esta ave não tem solução. Esta foi levada para cativeiro e também morreu com uma infecção passado pouco tempo. Pronto, aqui eu não vou entrar em detalhes, acho que a mensagem que tinha era um bocadinho esta, era transmitir-vos um bocadinho do conhecimento que temos sobre esta espécie e daquilo que tem sido feito. Pronto, e deixava agora espaço para algumas questões, se as tiverem, espero que não tenha sido demasiado maçador. Obrigado.